Fala, nação rubro-negra, como é que vocês estão, meus queridos? Espero que bem. Pessoal, será que agora vai se concretizar um golpe que já foi pré-anunciado? Sai daí não, que a gente vai falar sobre essa renúncia de Milton Bivar, tá? Depois da vinheta. Então, nação, e essa confusão aí da renúncia de Milton Bivar, hein? 66 dias depois que se elegeu presidente novamente do Sport Clube do Recife. E agora, para piorar, o vice-presidente Carlos Frederico também anuncia renúncia. Então, antes da gente falar um pouquinho sobre isso, vai lá, olha, é extremamente importante agora mais do que nunca você se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like, porque a gente vai começar a trazer mais informações mais contundentes. Provavelmente alguns podem querer retalhar, e aqui esse nosso canal não é chapa branca, tá? A gente não vai aliviar para ninguém, mesmo até os futuros candidatos e futuros presidentes, a gente possa dedicar um pouco mais de apoio, dedicar um pouco mais de esperança. A gente não vai passar a mão em ninguém, tá certo? Então, como nós não somos chapa branca, provavelmente vão ver alguns aqui para criticar o trabalho. E agora, mais do que nunca, você precisa fortalecer, tá certo? Lembrando que nós também estamos lá no Instagram, e no Facebook e no podcast. Provavelmente a gente vai gravar um podcast também sobre esse assunto, agora de forma mais profunda. Esse vídeo aqui é um vídeo mais curto, falando sobre isso. E aí, pessoal, será que a gente vai caminhar para um golpe? É isso. Antes da gente pensar um pouquinho sobre isso, vamos pensar um pouquinho na trajetória de Milton Bivar, a renúncia de Milton Bivar. 66 dias depois que Milton Bivar se reelege como candidato, o Sport, ele anuncia sua saída no Sport, tá? Tem alguns problemas referente a isso. Deixa eu ajeitar aqui a câmera, pronto. Tem alguns problemas referente a isso, tá certo? Primeiro, Milton Bivar, ele tem uma história no Sport, ele foi campeão da Copa do Brasil, enfim, tem a sua marca registrada. Alguns dizem que ele é o maior da história do Sport. Bem, isso aí eu deixo para os fanboys de Milton Bivar, porque a gente também tem o Homero Lacerda aí, que tem um título importantíssimo da Copa de 87. Então não posso intitular que Milton Bivar é o maior da história, em detrimento à sua Copa do Brasil, porque temos aí o campeonato de 1987, que também devemos graças ao Homero Lacerda, que foi muito, mas muito determinante para que o Sport tivesse condições de disputar esse título e ter sido campeão desse título, né? Foi nos departamentos jurídicos, brigou como nunca na TV, brigou como nunca nos tribunais. E o Sport, graças ao empenho de Homero Lacerda, a gente tem do campeonato 87, tá certo? Mas aí, assim, Milton Bivar tem lá a sua história no Sport, uma história muito bonita, por sinal. E aí Milton Bivar vem novamente e assume o clube numa situação financeira muito difícil. E depois disso tudo, o Sport sobe para a primeira divisão. E aí em 2020 talvez tenha sido um dos anos mais difíceis no futebol do Sport, né? O futebol medíocre que o Sport conseguiu disputar, e além de uma série de problemas políticos, né? Milton Bivar colecionou problemas políticos, problemas com relacionamento à torcida, né? Infelizmente ele teve alguns problemas com a torcida. Diretores da sua gestão também tiveram problemas com a torcida. E o fato é que o ano 2020 foi um ano muito difícil, tá? Chegando ao ponto, e aí alguns começam a falar sobre a questão do golpe, que Milton Bivar, quando o Sport estava muito ruim das pernas, tá? No campeonato 2020, quase dando certo, chegando a ter mais de 70% de chance de ser rebaixado, Milton Bivar anuncia a sua saída do Sport, dizendo que estava cansado, questões de saúde, enfim. Problemas esse que aconteceu, e Milton Bivar anuncia a sua saída. Estranhamente, depois que o Sport estava passando por uma crise muito ruim, o Sport vai lá e dá uma guinada. Também era ano de eleição, então no final, em dezembro, né, de 2020, teria eleição no Sport. Vésperas dessa eleição,
um pouquinho antes, o Sport tinha tentado vários candidatos, entre eles Fred Domingos, aquele mesmo destemperado que entrou no campo para querer discutir com o juiz, brigar com o juiz na Copa do Nordeste, aquele do Campeonato Pernambucano, aquele que peitou o presidente da Federação Pernambucana de Futebol sem máscara, falando a menos de 30 centímetros aí, onde todos deveriam obedecer protocolos no mínimo de segurança. Então, e estranhamente foi absolvido daquela confusão do Náutico, no final do jogo. Ele que foi um dos que peitou pra briga, chamou pra briga o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, foi absolvido, tá? É uma coisa muito estranha, coisa que só o futebol consegue explicar. Aliás, eu acho que nem o futebol consegue explicar. Resumindo, então tentou-se Fred Domingos, que é um nome não bem quisto dentro da própria direção e da torcida. Carlos Frederico também foi tentado esse nome, enfim, não se deu muito certo. E aí, estranhamente, depois que o Sport melhora, e aí surge a oportunidade do Sport não cair, o Sport fica muito forte e não cair para a segunda divisão, Milton Bivar reaparece, né? Milagre. Milton Bivar reaparece bem, não estava mais com problema de saúde, e aí aparece como candidato à reeleição no Sport. Isso causou um rebuliço poucos dias antes, Fred Domingos era o nome, poucos dias antes da eleição, mas estranhamente o Conselho Deliberativo se reuniu de forma recorde e trabalhou de forma recorde para se adiar as eleições. Exatamente, meu povo, as eleições foram adiadas de forma recorde e o Sport conseguiu adiar a eleição, que era para dezembro, aproximadamente, acho que era 8 de dezembro, 7 de dezembro, uma coisa assim, e adia-se a eleição para o ano de 2021, esse ano 2021, alegando-se questões de pandemia e tudo, que o Sport, estranhamente, o Sport não alegava que não tinha dinheiro para fazer uma eleição online. Foi o único time do Brasil que não conseguiu realizar as suas eleições, né? Alguns começaram a acreditar que isso era um golpe que estava se dando para poder a situação se reorganizar, para poder. E aí, nesse intermédio, ficou-se para quando terminasse o Campeonato Brasileiro, terminava em fevereiro. E aí, no meio disso tudo, o Milton Bivar começou a fazer várias contratações, renovou com vários atletas, e aí houve uma queixa geral dos candidatos, e não é por menos, como é que em vésperas de eleição, um candidato vai lá e faz contratações e renovações para a temporada 2021. No mínimo, isso era algo errado. Enfim, a diretoria não quis saber disso e continuou lá na sua empreitada por buscar campanhas. Estranhamente se adiou algumas vezes, né? Algumas aí alegando questão do governo do estado, onde o governo do estado estava se colocando, dizendo que era questão de protocolo de segurança, enfim. Resumindo tudo isso, as eleições foram adiadas mais algumas vezes, sendo realizada, né, no final de março, entre março e abril. Essa eleição teve várias polêmicas. Uma delas foi a acusação que Milton Bivar teria perdoado ou teria prometido à torcida jovem que não iria se empenhar numa ação que o Esporte Clube do Recife tem contra a jovem do esporte, a torcida jovem do esporte, aonde está aproximadamente em R$400 mil, 450, quase R$500 mil, uma ação na justiça que o esporte tem contra a torcida jovem. Foi movida, acho que em 2018, uma coisa assim, tá? 2017, aliás 2016, enfim, foi movida uma ação. E aí essa ação, ela não teria muito empenho da gestão atual, né? Em troca disso, teria sido, isso fala-se, né? Não se tem confirmação nenhuma, que teve um apoio da torcida jovem. Fato é que a própria torcida jovem depois declarou apoio a Milton Bivar, e depois da eleição, que houve a vitória de Milton Bivar por apenas 38 votos,
a jovem botou uma nota agradecendo lá o pessoal que foi votar e tal, que eles faziam a diferença. Então assim, ficou uma coisa meio, uma explicação meio superficial sobre essa questão toda. Fato é que a torcida organizada se mobilizou, e aí foi em peso lá no dia da votação. Foi um dia muito difícil, tá? Houve discussões. Bem, o pleito foi bem complicado. E resumindo, Milton Bivar se reelege, e com o técnico, né, já renovado, que é Jair Ventura. Aproximadamente 30 dias depois que Jair Ventura renovou, ele é demitido por uma série de resultados ruins, e depois que ele é demitido, o Sport tem que arcar com os problemas financeiros dessa contratação, dessa renovação, tá? Então aí vem a falta de planejamento, vem uma sucessão de desclassificações. O Sport foi desclassificado da Copa do Brasil, desclassificado da Copa do Nordeste. A Copa do Brasil foi uma coisa vergonhosa, né? A Copa do Nordeste foi a pior campanha talvez da história do Sport na Copa do Nordeste. E o Náutico, né, perdeu o Campeonato Brasileiro aí, quebrando um tabu que o Náutico tinha de 53 anos, 52 anos aí, que não vencia o Sport numa final. E aí foi campeão em cima do Sport, em cima de uma final. O Sport colecionou mais esse resultado negativo. Pouco tempo depois, aí vieram vários problemas, né? Além da sua diretoria, o diretor Copinho, né, o Rafael, que foi batizado pela torcida de diretor Copinho, que era o de marketing, que não tem formação acadêmica de marketing, né? Ele é a área de TI. Era bastante criticado, e ele tinha uma relação muito difícil com a torcida. Também o Carlos, o Francisco Guerra, né, o Chico Guerra, que teve um problema sério com a torcida. A torcida não suportava Chico Guerra. Vazaram algumas informações, e tem vídeo aí que eu coloquei falando sobre Chico Guerra ter envolvimento aí com alguns atletas do Sport, né? Inclusive até na questão da insistência da escalação do Maílson. Tem vídeo falando sobre essas polêmicas. Os diretores do Sport vinham colecionando isso. Agora Francisco Guerra sai do Sport, e quando o Jair Ventura foi anunciado lá na Chapecoense, ele foi anunciado, o Chico Guerra foi anunciado como empresário de Jair Ventura. Então isso pegou muito mal, muito mal. E isso foi uma coleção de falhas graves que a diretoria de Milton Bivar causou, fora questões aí, coisas questionáveis, né? Milton Bivar disse que pagou 50 milhões aí de débito do Sport. Bem, a gente pode questionar aí algumas coisas, né, relativas a isso. Enfim, Milton Bivar também teve seus problemas sérios com a torcida. Chegou até a pedir desculpa a uma torcedora. Foi extremamente grosseiro no Twitter. Então assim, era fácil ele mandar xingar as pessoas pelo Twitter. Milton sai. E agora existem duas possibilidades, tá? Pra gente encurtar um pouco mais a conversa. A gente vai se aprofundar um pouco mais no podcast. Mas existem duas possibilidades. Na renúncia de Milton Bivar, estavam querendo convencer Milton Bivar ontem que Milton Bivar está irredutível, de que Milton Bivar pedisse uma licença, e dessa licença de 6 meses ele decretasse a renúncia. E aí, como já tinha corrido já um ano da gestão, metade, 50% da gestão, Carlos Frederico poderia assumir a presidência do Sport e ficar até o restante do mandato, tá? E aí, enquanto eles iam articulando um novo nome para a situação. Essa era uma situação. Milton Bivar provavelmente não aceitou, e aí existe uma segunda opção, tá? Porque se Milton Bivar sai agora, automaticamente o conselho tem que mover um processo de eleição novamente no clube em 15 dias. Então era isso. Surgiu uma possível brecha aí na justiça, ou dentro do estatuto, que se o vice-presidente também decretasse a sua saída do clube, né, a sua renúncia, então o Conselho Deliberativo teria o poder de escolher de forma indireta um vice-presidente, tá? Estão falando aí que é presidente do clube, não é vice-presidente, a nomenclatura é vice-presidente em exercício.
Agora cabe saber se esse vice-presidente é um vice-presidente tampão em 3 oportunidades. 2 são tampão e uma é algo mais sério. Uma é um vice-presidente enquanto se conduz a questão da nova eleição, tá? Que pode ser em 15 dias, pode ser, enfim, em um mês, vai depender de alguns acordos, e é uma nova eleição aberta, que o sócio iria escolher. Se ele seria um vice-presidente que ocuparia a presidência tampão até 2022, início de dezembro de 2021, início de 2022, teria uma nova eleição aberta, e aí a situação ganharia tempo de se levantar um novo nome no processo, ou se esse seria um presidente que iria tomar todo o tempo de gestão, né, do mandato. E aí isso vai gerar um problema jurídico dentro do clube. A torcida já está marcando manifestações, os sócios já estão marcando manifestações, isso vai dar pano para muita manga. Então existe a possibilidade de se concretizar um golpe que talvez já estivesse sendo desenhado desde dezembro de 2020, quando se adiou a eleição. Vamos aguardar, mais na frente eu vou aparecer aqui para a gente falar um pouco mais sobre essas questões. Espero que democraticamente o clube seja um clube sólido. Tá? Eu não gostaria que Milton Bivar fosse a pior mancha democrática da história do esporte. Enfim, obrigado por ter ficado até aqui. Fiquem com Deus e pelo esporte, tudo.